Imagina a seguinte cena. Imagina tentar construir uma casa de tijolos. Uma casa super sólida, segura, projetada para durar gerações e gerações. Mas aí tem um detalhe meio perturbador nessa história toda. Uhum. Qual? O terreno debaixo dessa casa é, na real, uma esteira ergométrica gigante. E essa esteira simplesmente não para. Ela muda de velocidade do nada, inverte a direção, dá uns solavancos assustadores. Nossa, é uma imagem absolutamente angustiante, né? Muito. Porque a pessoa tenta erguer as paredes, planejar onde vai ficar a sala de estar, mas o chão simplesmente desaparece antes mesmo da fundação secar. É exaustivo só de pensar, porque nunca há um momento para respirar, sabe? A base sobre a qual se está de pé nunca chega a se estabilizar de fato. A sensação que dá é de um desequilíbrio perpétuo. Exatamente. E é justamente com essa sensação de vertigem que a gente abre o nosso mergulho de hoje. Nós vamos analisar as ideias centrais de uma obra fascinante e, confesso, muito provocativa, chamada Tempos Líquidos, do sociólogo Zygmunt Bauman. Uma obra pesadíssima no bom sentido. Com certeza. O grande objetivo dessa nossa exploração aqui é tentar desvendar um paradoxo que, basicamente, define a nossa época. Pensa bem, a humanidade vive hoje na era com as maiores inovações tecnológicas de proteção, vigilância e segurança de toda a história. Sim, a gente tem câmeras em cada esquina, alarmes inteligentes, biometria facial no celular. Exato. E, no entanto, existe um sentimento coletivo que é quase palpável. Um sentimento de terror, de vulnerabilidade crônica. As pessoas parecem muito mais inseguras hoje do que em épocas com bem menos recursos. É um contraste absurdo. É a grande contradição, né? A ideia hoje é entender como essa incerteza deixou de ser apenas um sentimento ruim e se tornou, tipo, a força motriz que molda a política global, a economia e até mesmo o concreto e o vidro das cidades modernas. Então, vamos desvendar isso. Vamos lá. Para entender a raiz desse medo contemporâneo todo, a gente precisa primeiro olhar para o que mudou na própria física das nossas estruturas sociais. É a famosa transição da modernidade que o Bauman chama de sólida para líquida. Mas, afinal, o que exatamente derreteu nesse processo? Bom, o que derreteu foi a previsibilidade. Todas aquelas instituições e rotinas que antes garantiam uma espécie de roteiro de vida para as pessoas, sabe? Aquele plano de longo prazo. Isso. Na modernidade sólida, as coisas eram literalmente construídas para durar. O grande exemplo que o texto traz para ilustrar essa era é a fábrica fordista tradicional. Mas espera um pouco. Falar da fábrica fordista não soa como uma nostalgia meio irreal? Porque aquela época não era exatamente um paraíso, né? Havia exploração, condições super duras, greves violentas. Uhum, com certeza. E é crucial pontuar isso. O texto do Bauman não romantiza o passado de forma alguma. Havia tensões pesadíssimas entre patrões e empregados. Mas o ponto central ali é que havia um compromisso de longo prazo, mesmo que fosse um compromisso bem tenso. Como assim? Um casamento por conveniência? Quase isso. O capital precisava da mão de obra local. O dono da fábrica não podia simplesmente colocar aquele prédio gigantesco na mala e ir embora. Faz sentido. E no trabalhador, por sua vez, dependia daquela fábrica. Isso gerava uma estrutura. As carreiras eram planejadas para durar 30, 40 anos na mesma empresa. Havia um terreno firme, mesmo que fosse um terreno acidentado, para se construir uma estratégia de vida, fundar um sindicato, negociar direitos. E na fase líquida? Na modernidade líquida, essas formas sociais se dissolvem muito mais rápido do que o tempo necessário para criar qualquer plano. O capital se emancipou. Ele ganhou asas, literalmente. Sim, hoje uma montadora ou uma empresa gigante de tecnologia pode simplesmente fechar as portas em um país e transferir toda a sua operação para o outro lado do mundo, com uma simples decisão de diretoria numa terça-feira de manhã. Exato. Num piscar de olhos. E é aí que a gente chega num conceito da obra que eu acho assustador, que é o divórcio entre poder e política. Eu gosto de visualizar isso como uma analogia. Imagina estar no banco do motorista de um carro, descendo uma serra super perigosa, e de repente descobrir que o volante... Que no caso seria a política local. Isso, o volante foi completamente desconectado do motor. E o motor é o poder global.
A sociedade continua dentro do carro, girando o volante freneticamente. Nas nossas cidades, nas nossas nações, as pessoas discutem, fazem campanhas, votam. Mas o motor global continua acelerando e nos levando para onde as forças de mercado bem entendem. Sim, a gente não controla mais o destino. O que é fascinante aqui, ao mesmo tempo perturbador, é exatamente essa separação espacial. O poder, que a gente pode definir como a capacidade real de fazer as coisas acontecerem, fluiu para um espaço global e extraterritorial. A nuvem, o mercado financeiro. Exatamente. Estamos falando das corporações multinacionais, dos fluxos de informação, do capital especulativo. Tudo isso opera muito acima das fronteiras físicas dos países. Mas a política, que seria a capacidade de decidir a direção moral e social de um povo, essa permaneceu presa ao chão. Ela é geográfica, né? Sim, a política continua sendo local, territorial, amarrada a parlamentos, prefeituras e fronteiras físicas. O braço da política local simplesmente não alcançar o poder global para regular essa máquina toda. Não alcança. Se um governo local tenta taxar pesadamente uma corporação global, a corporação simplesmente move a sede fiscal dela para um paraíso fiscal com um clique. E a consequência direta dessa impotência política é uma incerteza endêmica que permeia toda a nossa sociedade. O clima de insegurança constante. E o desdobramento mais cruel disso, apontado pelo Bauman, é que o Estado, percebendo que não consegue mais domar essas forças globais para proteger a população a longo prazo, acaba terceirizando a responsabilidade. Os grandes dilemas sistêmicos são jogados nas costas dos indivíduos solitários. É aquela figura do indivíduo como um livre atirador, né? A promessa que a sociedade nos vende hoje é até encantadora na superfície. Aquela coisa de, liberdade de escolha total, cada um é o arquiteto do próprio destino. O famoso seja seu próprio chefe. Exato. Mas tem um veneno embutido aí. Porque se a economia global entra em colapso, ou se a inteligência artificial elimina dezenas de milhões de empregos da noite para o dia, a culpa não recai sobre o sistema. A culpa é privatizada. Perfeitamente. A mensagem muda para, nossa, faltou flexibilidade da sua parte. Faltou investir na sua resiliência. Faltou fazer aquele curso de atualização, sabe? A dor de um fracasso que é puramente estrutural é absorvida pelo indivíduo como se fosse uma falha moral e pessoal. A sociedade líquida decreta que não existem mais problemas coletivos. Só existem insuficiências individuais. E isso nos leva a uma mudança muito profunda no papel do próprio Estado. Historicamente, ali no pós-guerra, a gente tinha a figura do Estado social. Que garantiu o básico. Isso, a ideia de que o governo funcionava como um grande seguro coletivo contra as tempestades da vida, tipo doença, desemprego, velhice. Mas, se hoje a política local já não consegue segurar o motor do poder global, nem garantir a estabilidade econômica, o Estado precisou encontrar urgentemente uma nova justificativa para sua existência. Para não perder o sentido de existir perante a população, né? Exato. E a resposta que eles encontraram para manter a relevância foi mudar o foco do bem-estar para o medo. O Estado social recua, sai de cena e entra o que a gente pode chamar de estado da proteção pessoal. É a transição perfeita. Porque, pensa bem, como o governo não pode mais prometer que a sua fábrica não vai fechar amanhã e ir para outro país, ele promete com muita ênfase que vai proteger o seu corpo físico e a sua propriedade privada contra ameaças visíveis. E assim o medo vira a principal moeda de troca na política moderna. É um mecanismo brilhante, mas terrivelmente eficaz. O medo original das pessoas deriva dessa insegurança econômica que a gente falou, desse risco constante de perder o padrão de vida. Só que esse medo é difuso, ele é gasoso. Não dá para prender a taxa de juros numa cela, né? Não dá. Não dá para colocar algemas na volatilidade do mercado financeiro. Então, o que acontece? Esse medo é transferido para alvos substitutos, alvos físicos e visíveis. O estrangeiro, o terrorista, o criminoso comum, os assaltantes. Cria-se um rosto para o medo. O Estado, então, age com extrema dureza e espetáculo nos lugares onde ele ainda pode agir, que é na rua, na fronteira. Isso serve justamente para mascarar a sua paralisia total diante das forças que realmente ditam a economia.
Políticos constroem carreiras inteiras, ganham eleições consecutivas, apenas prometendo lei e ordem e fabricando novos monstros para a sociedade combater. Mas pera, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Pode fazer. Quando a gente fala sobre essa obsessão por segurança, como as pessoas comprando veículos maiores, blindados, aquelas cápsulas defensivas em forma de SUVs gigantes ou enchendo a casa de trancas, isso não é apenas uma reação superlógica, porque as grandes cidades têm problemas reais de violência. Buscar se proteger não é apenas um instinto básico de sobrevivência funcionando como deveria. Como é que isso piora a situação? Olha, a busca por segurança é instintiva, sem dúvida. O problema, e essa é uma análise crucial do sociólogo David Altheide, que é apresentada na obra, é o ciclo de retroalimentação que isso cria no nosso psicológico. Como assim? Um ciclo vicioso. Isso. O senso comum diz que adicionar fechaduras traz tranquilidade, certo? Mas a realidade sociológica e psicológica é bem o inverso. Cada nova tranca, cada muro mais alto que você levanta, cada câmera instalada não dissolve o medo. Na verdade, essas coisas reclassificam o mundo diariamente como um lugar hostil. Nossa, faz todo sentido. Pensa no simples ato de ter que destrancar 4 fechaduras, passar por uma cerca elétrica e digitar uma senha ao chegar em casa. Isso é um lembrete constante, físico, de que o lado de fora é letal. A defesa extrema não traz paz, ela retroalimenta o pânico. É uma profecia que se autorrealiza o tempo todo. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque isso se expande até para as políticas antiterrorismo em nível global, não é? O texto usa uma imagem fortíssima. Diz que usar o aparato bélico moderno, com exércitos pesados desenhados para invadir países e conquistar territórios, contra redes terroristas que são globais, invisíveis e extraterritoriais, é como tentar fazer a barba com um machado. É uma metáfora perfeita. Porque vai causar um estrago colossal, vai mutilar inocentes, gerar aqueles danos colaterais monstruosos, mas não vai resolver o problema de forma cirúrgica. E o que é mais assustador, na minha opinião, é que se o objetivo de quem pratica o terrorismo é justamente espalhar terror e provocar uma reação histérica do adversário, essas respostas políticas brutais e a vigilância em massa da população não seriam exatamente o que alimenta o sucesso dos perpetradores? A reação estatal hipertrofiada parece fazer o jogo do próprio inimigo. Sem dúvida alguma. É o jogo deles. O terrorismo ganha não pela força militar pura, mas pela capacidade de induzir a sociedade que foi atacada a destruir os próprios valores e a paralisar sua própria vida normal. Eles vencem pelo nosso medo, né? Exato. As fontes do livro mencionam episódios bem sérios de leis antiterroristas em países hiperdesenvolvidos como o Reino Unido, onde um número imenso de pessoas, geralmente imigrantes, foram detidas sob suspeita, com suspensão quase total de direitos básicos, e no fim quase ninguém foi formalmente condenado. A espetacularização da segurança cria essa ilusão de controle, mas na verdade corrói a democracia de dentro para fora. E já que a gente tocou nessa questão dos imigrantes, a gente precisa falar sobre o lado mais sombrio da globalização, que não costuma aparecer naquelas propagandas bonitas de empresas de tecnologia. A chamada globalização negativa. É um conceito muito pesado. Muito. O Bauman usa um termo que, para mim, é um verdadeiro soco no estômago para descrever o impacto humano de tudo isso. Ele fala na produção de lixo humano. É uma terminologia brutal, para dizer o mínimo. É uma terminologia brutal justamente porque a realidade que ela descreve é excruciante. Esse conceito resgata a visão da teórica Rosa Luxemburgo. Ela argumentava lá atrás que o capitalismo, para sobreviver e se expandir, precisava continuamente engolir e assimilar modos de produção não capitalistas, absorvendo terras e populações novas. Como se fosse um organismo se alimentando. Só que o dilema contemporâneo é que o planeta hoje está cheio, digamos assim. Não existem mais aqueles territórios vastos e não mapeados que as potências coloniais chamavam de terras de ninguém. Não tem mais para onde ir. Exato. Nos séculos passados, a Europa resolveu o problema das suas populações excedentes e desempregadas, sabe como?
exportando essas milhões de pessoas para as Américas, para a Austrália. Havia uma válvula de escape para essa pressão populacional. Havia. Mas hoje, a válvula está fechada. As pessoas no sul global que perdem suas terras agrícolas para a agroindústria gigante ou que têm suas economias locais destruídas pelo capital volátil que chega e vai embora, não têm para onde ir. Ficam presas. Sim, e para o sistema produtivo atual, que é fortemente automatizado e super tecnológico, essas populações não são mais necessárias, nem sequer como um exército de reserva de mão de obra como era antigamente. Elas se tornam literalmente redundantes. E é daí que vem o termo lixo humano. São vidas que o sistema produziu como efeito colateral do seu progresso, mas que ele agora não consegue absorver e não tem como reciclar. O que nos leva diretamente à tragédia, muitas vezes silenciosa, dos refugiados. A análise mergulha bem fundo na realidade dessas populações que são jogadas no que deveria ser um abrigo provisório, mas que rapidamente se transforma em um limbo eterno. O temporário vira permanente. Sim, acampamentos como Dadaab, no Quênia, ou aqueles enormes assentamentos no Sudão. É muito angustiante perceber que esses não são lugares de transição, são depósitos de pessoas. O tempo ali sofre uma mutação macabra. O passado dessas pessoas foi aniquilado. Não há casa para onde voltar porque muitas vezes o vilarejo de origem foi apagado do mapa por uma guerra. E o futuro também não existe. Porque os países ricos fecharam suas fronteiras hermeticamente. Exatamente. Você tem geração após geração nascendo em tendas, sem nacionalidade, sem direito de trabalhar, vivendo o que a obra chama de fora da lei, ou seja, completamente fora do ordenamento jurídico normal do resto do mundo. A única identidade que sobra para essa pessoa é um rótulo permanente escrito refugiado. E a resposta do mundo desenvolvido a esse fenômeno é a construção dos chamados continentes fortaleza. A gente observa arranjos geopolíticos hipercomplexos, criados apenas para manter essa população redundante o mais longe possível dos centros de riqueza. Terceirizando o problema. Um exemplo trazido pela obra é como acordos econômicos na América do Norte acabam transformando países vizinhos como o México em enormes cinturões de segurança. Eles financiam polícias de fronteira locais para barrar os fluxos migratórios vindos do Sul, bem antes que eles cheguem ao destino final, aos Estados Unidos. Na Europa, a gente vê a mesma dinâmica, né? Terceirizando essa repressão migratória para países mais periféricos do leste ou até países do norte da África, pagando para eles segurarem as pessoas lá. Exato, eles criam uma zona de contenção invisível. Há um paradoxo doloroso e muito cínico que é dissecado aqui também. A Europa, por exemplo, vive uma crise demográfica severa. A população lá está envelhecendo rápido, faltam trabalhadores para serviços básicos o tempo todo. Então, na prática, há uma necessidade desesperada de expandir o perímetro, de atrair mão de obra barata para manter as coisas funcionando. Precisam de gente para trabalhar. Precisam. Mas, ao mesmo tempo, o discurso político interno, inflamado, exige que o governo tranque a porta para manter a tal pureza cultural e atender a essa fobia eleitoral contra o estrangeiro. E como é que a sociedade resolve essa hipocrisia? Criando uma classe de trabalhadores invisíveis sem direitos plenos. Mas olha, o que me deixou verdadeiramente pensativo foi o papel das ONGs e agências humanitárias nesse xadrez global. Porque elas estão lá para salvar vidas, certo? Qual é a crítica aqui? Como o trabalho delas é analisado nesse contexto? Se conectarmos isso ao cenário mais amplo, a análise faz uma provocação bem desconfortável, mas necessária. E deixando bem claro, isso sem questionar a boa vontade genuína das pessoas que estão lá na linha de frente, dos voluntários, claro. Mas o sistema como um todo acaba usando o socorro humanitário como uma engrenagem essencial para a exclusão. Como assim? Ajudar acaba excluindo? De certa forma, sim. Ao enviar alimentos, médicos e tendas para manter as populações vivas nesses acampamentos que são encravados no meio do deserto, a centenas de quilômetros de qualquer metrópole, essas agências acabam prestando um serviço inestimável ao mundo rico. Ah, entendi. Mantém o problema longe. Exatamente. Elas gerenciam o problema da miséria a um custo muito baixo para as potências, evitam que aquelas imagens horríveis de fome extrema perturbem a paz no horário nobre da televisão nos países de primeiro mundo e, de quebra, limpam a consciência da comunidade internacional.
O humanitarismo, paradoxalmente, ajuda a manter a exclusão higienizada. Ela fica fora da vista pública, permitindo que a globalização siga seu curso sem precisar lidar com as suas próprias consequências éticas de frente. Nossa, é muito pesado enxergar por esse ângulo. E essa lógica de construir muros e empurrar o tal do indesejado para longe dos nossos olhos, isso não acontece apenas nas fronteiras geopolíticas globais. O que é mais assustador é que essa mesma filosofia de exclusão contamina a menor das escalas. Ela desce para os nossos bairros, altera as calçadas por onde a gente anda todos os dias. A cidade moderna inverteu completamente o seu papel histórico, não é? Inverteu de cabeça para baixo. Se a gente olhar para o passado, a cidade morada, a metrópole antiga, era o refúgio supremo. As pessoas convergiam para a cidade e fechavam os portões enormes para se proteger de invasores, de feras, de bandoleiros nas estradas. O perigo morava lá fora, no ermo. A segurança estava do lado de dentro, no convívio urbano. Exato. Mas hoje a dinâmica sofreu uma inversão radical. O espaço urbano contemporâneo é visto pelas próprias pessoas que o habitam como um campo minado. É a fonte primária de risco e medo nas nossas vidas. E isso é impulsionado por duas forças sociológicas opostas que lutam ativamente pelo espaço: a mixofobia e a mixofilia. Esses termos são perfeitos para descrever o sentimento que rola nas grandes metrópoles. A mixofilia, como o livro explica, é aquela parte mágica de viver em uma cidade grande. Sabe, o fascínio pelo imprevisto, o prazer enorme de esbarrar em culturas diferentes, ouvir sotaques novos, a efervescência de uma calçada movimentada num sábado à noite. É o pulso da cidade. Isso, em contrapartida, a mixofobia é o pavor absoluto de se misturar. É o medo irracional do diferente, do imprevisível, de quem não se parece com a gente. E a questão é que as nossas cidades estão sendo reesculpidas, cimento por cimento, pelo capital imobiliário para atender exatamente a essa fobia. A literatura sociológica urbana aponta cidades como São Paulo e Joanesburgo como vitrines globais dessa segregação de concreto. São casos emblemáticos de estudo. Demais! Você tem a criação de imensos guetos voluntários para a elite, que são os condomínios fechados, aquelas ilhas de riqueza cercadas de guardas armados, cercas elétricas, dezenas de câmeras, e do outro lado da mesma moeda você tem a formação de guetos involuntários, que são as periferias negligenciadas, sem estrutura, para onde a população mais pobre é empurrada e contida. E a engenharia do medo vai muito além dos muros gigantes dos condomínios. Ela toma conta do que deveria ser o espaço público por excelência, que são as ruas de todo mundo. Os urbanistas têm trabalhado ativamente no design dos chamados espaços interditados. É a tal da arquitetura hostil, né? Isso mesmo, a gente está falando de uma arquitetura projetada contra as pessoas. Não é um espaço público que simplesmente não tem bancos para sentar por falta de verba. É um espaço desenhado com a intenção explícita de ser repelente. De não deixar ninguém ficar ali. Sim, são praças com uma iluminação super desconfortável, bancos inclinados onde é fisicamente impossível deitar ou relaxar, canteiros cheios de estacas pontiagudas disfarçadas de decoração. São espaços apavorados e monitorados para filtrar de forma bem agressiva quem tem o perfil adequado, entre aspas, para estar ali. Isso cria uma fenda na sociedade. Cria uma cisão brutal, quase de castas. De um lado, a elite que transita pelo que o Bauman chama de espaço dos fluxos. Eles vivem no topo dos arranha-céus super seguros, deslocam-se de helicóptero para evitar o trânsito e o perigo do nível do chão. Suas mentes e seus negócios estão na rede global. Se a cidade entrar em colapso total, eles pegam um voo direto para outro país. Nem sentem o impacto local. Nada. E do outro lado, a gente tem a maioria esmagadora da população tragicamente aprisionada à degradação física do espaço dos lugares. Eles dependem do ônibus lotado, da calçada esburacada, do bairro que enche quando chove. Então, o que tudo isso significa na prática? Pensando nas consequências para as nossas relações humanas do dia a dia, me vem à cabeça uma analogia com o nosso sistema imunológico biológico. Pensa comigo, viver dentro de uma bolha hipersegura,
interagindo apenas com pessoas da exata mesma classe social, frequentando sempre os mesmos shoppings fechados e idênticos. É basicamente como criar uma criança dentro de uma sala completamente esterilizada. Nossa, verdade. A criança nunca tem contato com bactérias do mundo real. Qual é o resultado disso? O sistema imunológico biológico dela atrofia por falta de uso. E quando, porque é inevitável, ela tem um mínimo contato com um micróbio externo, o corpo tem uma reação alérgica fulminante, que muitas vezes é fatal. É um choque para o organismo. Trazendo isso para a sociedade, o nosso sistema imunológico social é justamente a capacidade de tolerância. É a arte civilizatória de negociar as diferenças numa calçada lotada, de ter um pouco de empatia por quem não é como nós. Quanto mais tempo as pessoas passam isoladas nesses condomínios murados, mais esse músculo do convívio atrofia. Então, quando finalmente precisam lidar com um estranho no trânsito ou andando na rua, a reação é logo de pânico, de histeria. O estranho é imediatamente codificado na cabeça da pessoa como uma ameaça mortal, o que transforma essa mixofobia numa tragédia autoperpetuante. Isso levanta uma questão importante, sabe? Essa comparação é formidável. A busca pelo que o Bauman chama de comunidade de semelhança, que é essa vontade de viver apenas com quem é igual a nós, com a mesma renda, a mesma cor, é essencialmente uma fuga. Uma fuga da realidade. Sim, é uma recusa quase infantil de assumir o compromisso árduo, difícil mesmo, que a vida em sociedade exige. O espaço público aberto não serve apenas para a gente caminhar de um ponto A para um ponto B. Ele é a oficina da cidadania. É onde a sociedade acontece. Exato. É a praça sem cercas, onde as classes sociais, eventualmente, se cruzam e, ao se cruzarem, são forçadas a olhar no olho e a reconhecer a humanidade mútua. Quando a arquitetura e a especulação imobiliária fatiam intencionalmente e privatizam a cidade com muros, elas não apenas garantem uma segurança ilusória para quem pode pagar. Elas destroem ativamente os canais de comunicação. Elas solidificam a desconfiança e o medo como sentimento padrão entre todos os cidadãos. Chegamos então ao momento de recolher as peças desse quebra-cabeça enorme e complexo que nós montamos hoje. A nossa exploração cobriu as engrenagens invisíveis que nos trouxeram até esse cenário atual. Nós acompanhamos como a passagem da modernidade sólida para a líquida gerou um mundo onde o poder flutua livremente sem amarras pela economia global, enquanto a política, que é manca e presa ao seu território, já não consegue nos proteger dessas tempestades. Fica sempre correndo atrás do prejuízo. Nós vimos que, diante dessa impotência econômica absurda, o Estado transformou o medo na sua principal estratégia de sobrevivência política, prometendo nos proteger com unhas e dentes do inimigo físico, palpável, enquanto o chão econômico silenciosamente cede debaixo dos nossos pés. Nós testemunhamos, através da obra, a tragédia da globalização negativa, com multidões inteiras sendo convertidas em pessoas redundantes, aquelas aprisionadas no tempo em campos de refugiados esquecidos nas bordas das nações mais ricas. O lixo humano, como o autor definiu. Trágico demais. E, por fim, nós constatamos como toda essa arquitetura global de incerteza desaguou bem aqui, no urbanismo das nossas próprias metrópoles, erguendo muros físicos e sociais que alimentam essa fobia tremenda de qualquer convívio com a diferença. Olha, sem dúvida, uma radiografia muito severa, muito crua do nosso tempo. Compreender a natureza líquida dessa incerteza não a faz desaparecer, num passe de mágica, claro, mas é o primeiro passo para a gente parar de culpar os bodes expiatórios errados o tempo todo e começar a enxergar a estrutura profunda que sustenta tudo isso. A insegurança e o medo não são falhas momentâneas do sistema. Eles foram instalados como o próprio sistema operacional da nossa época. É uma constatação e tanto. E, para coroar a nossa análise, o material traz uma provocação final fantástica que, vou te falar, não sai da minha cabeça. O texto faz uma referência ao clássico sociólogo britânico T.H. Marshall. Ele defendia um pilar muito básico, que são os direitos sociais. Que seria o direito de ter uma vida digna, né? Exato. A garantia mínima de que uma pessoa terá o que comer, onde morar, saúde básica e educação,
O Marshall argumentava que os direitos sociais não são um luxo de economias ricas, mas o alicerce fundamental de tudo. Sem essa base de segurança material garantida, os direitos políticos, que é o direito de votar, e os direitos civis, que englobam a liberdade de expressão, eles simplesmente não conseguem sobreviver por muito tempo no vácuo. Eles secam e acabam morrendo. As pessoas com fome não se preocupam com liberdade abstrata. Exatamente isso. E a provocação genial que a gente leva adiante para quem está acompanhando é a seguinte. Pensa um pouco. Se a nossa arquitetura urbana e o design da vida moderna estão, neste exato momento, sendo financiados e construídos intencionalmente para aniquilar o encontro público, separando fisicamente as pessoas e as classes com espaços interditados e condomínios que mais parecem bunkers de guerra. Onde a gente quer chegar com isso? A pergunta é, estaria o próprio concreto bruto das nossas cidades, tornando a democracia, na prática, estruturalmente impossível? Será que o esgarçamento total da nossa solidariedade social não começou lá longe, naqueles grandes debates ideológicos ou nas eleições polarizadas, mas sim de forma muito silenciosa e invisível no planejamento urbano dos nossos próprios quarteirões? Fica aí o convite para que, da próxima vez que houver uma caminhada pelas calçadas ou até aquele olhar entediado pela janela no meio do trânsito, a paisagem seja vista de uma outra forma. É um ótimo exercício. Observar a cidade não como um cenário natural, mas como um projeto. Exato. Observe com atenção os bancos das praças por onde você passa, o formato das cercas dos prédios comerciais, as câmeras intimidadoras nos postes. Lembra daquela casa sendo construída em cima de uma esteira ergométrica enlouquecida que a gente falou no começo? Lembro sim. Talvez a única forma real de evitar a queda dessa casa não seja erguendo muros de defesa cada vez mais espessos ao nosso redor, mas sim encontrando de alguma forma a coragem coletiva para finalmente alcançar e desligar o motor dessa esteira. Fica a reflexão para quem esteve com a gente nesse mergulho profundo de hoje.